Hi everyone, how are you? I am Camila e estamos estudando inglês juntos. Hoje o nosso tema ele vai ser dividido em três, porque eu acho que é legal a gente separar é, em formas, né? Para a gente conseguir realmente entender o, a teoria realmente na prática. Então, present simple tense. É um tempo verbal que fala do presente, o presente simples. O present simple tense é um tempo verbal do inglês usado para expressar fatos, hábitos, verdades universais e ações rotineiras no presente. Dentro desse tempo verbal, temos três estruturas: affirmative, que tem inclusive dois Fs aqui, aqui, beleza. Negative and questions, ou interrogative. Então, hoje nós vamos começar com affirmative. A estrutura da affirmative, ela inclui sempre um sujeito mais o verbo no infinitivo, infinitive verb, ou seja, o verbo no infinitivo sem o to. Lembra que eu falei que sem a conjugação ele iria com to? No present simple, tiramos o to. Deixamos apenas o verbo sem a presença do to, sem mudanças. Então, nessa forma afirmativa, basicamente a gente tem essa estrutura, que é o sujeito mais o verbo no infinitivo. Há alguns pontos de atenção que a gente tem que prestar atenção aqui. Sempre que for present simple o sujeito for he, she, it, será adicionado ao final do verbo a letra S ou letras ES se for um verbo irregular. Exemplo, verbo regular it, eats. Para verbo que termina com a letra Y, o sujeito for he, she, it, será eliminada a letra Y e será adicionado ao final do verbo as letras I e S. Exemplo, study, studies. Então, o que a gente está chamando a atenção aqui? Quando a gente falar de pessoa no singular, ou seja, I, you, we, you, they, a gente sempre vai usar o verbo da forma que ele é. Só que quando a gente estiver falando no plural, ou seja, o he, she, it, nós temos que adicionar o S ou o ES, se for irregular, para que ele tenha o mesmo contexto. Lembra que a gente já tinha visto, que a gente já tinha falado um pouco dessa questão de plural e singular? Então, ela aqui também segue essa regra. O que eu posso falar para vocês como dica é que, geralmente, o he, she, it sempre serão os diferentões. Então, gravem isso. Dessa forma, a gente vai conjugar o verbo like, que é gostar, juntos para a gente entender a dinâmica do que a gente explicou agora na estrutura. Então, por exemplo, I like, eu gosto. A gente tem o sujeito, que é o I, e temos o verbo no infinitivo sem o to, que é o like. Porque sem a conjugação ficaria to like, que é gostar. Mas como ele está sendo conjugado ali com uma pessoa e o verbo infinitivo ele não traz o to, o I like fica eu gosto. Eu gosto. E assim se sucede para as outras pessoas. You like, você gosta? He likes, ele gosta. Veja que quando vem por plural, a gente segue a regrinha que a gente falou de adicionar o S quando for verbo regular e o ES quando for um verbo irregular. She likes, ela gosta. It likes, ele, ela gosta. We like, nós gostamos. You like, vocês gostam. They like, eles gostam. Então, agora para a gente entender um pouco sobre os verbos irregulares, né? Dentro da infinidade de lista de verbos que existem, os verbos irregulares não seguem a regra comum de conjugação. Há três verbos principais na forma afirmativa que devem sempre considerar como conjugação em forma de exceção às regras mencionadas acima. São eles have, ter, do, fazer e go, ir.
Ou seja, a gente aprendeu alguns verbos nas aulas passadas, como drive, live, walk. Esses são regulares e eles vão seguir um certo padrão. Quando a gente fala do have, do, go, eles são, né, verbos irregulares. Então, a gente vai seguir a regrinha. Então, por exemplo, to have para o I. I have, you have, he has. O has muda. Ele não é apenas adicionar ali o S, né? Ele vai mudar para a palavra has. She has, it has, we have, you have, they have. Agora o to do. I do, you do, he. Vem a regrinha do adicionar o ES. Does. He does. She does. It does. E aí voltamos para o we. We do. You do. They do. Agora o to go. I go. You go. He goes. She goes. It goes. Notem que vem a regrinha do ES porque ele é irregular. We go. You go. They go. O que significa, né? To have. Eu tenho. Você tem. Ele tem. Ela tem. Ele ou ela tem. Nós temos. Vocês têm. Eles têm. To do. Eu faço, você faz, ele faz e assim por diante. A gente conjuga. Então, hoje falando de forma afirmativa, a gente vai começar pelo simples. Então, por exemplo, I cook. Eu cozinho. I watch. Eu assisto. I drive. Eu dirijo. I work. Eu trabalho. I eat. Eu como. I drink. Eu bebo. I walk. Eu ando. Então, basicamente, o present simple, na forma afirmativa, ele traz alguma coisa que é um fato e que você faz, por exemplo. Então, sem complicar muito agora no começo, vamos focar nisso. Uma questão que, se eu não me engano, vai aparecer na atividade aí, na atividades que a gente deixa para casa, é explicar quando a gente vai usar nessa estrutura afirmativa dois verbos. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo simples aqui para quando a gente precisa utilizar dois verbos. Então, por exemplo, tô pegando um exemplo aqui para a gente falar de dois verbos da mesma sentença. Não, deixa eu pegar a atividade aqui que eu acho que vai ser mais fácil pra gente conseguir explicar, né? Do que eu pegar um exemplo qualquer aqui. Então, resumão, exercícios. E aí, se eu não me engano, é a aula 4, que é a aula de... Isso, perfeito. Por exemplo, I like to drink coffee in the morning. O que significa esse to aqui no começo? Quando a gente está falando no present simple, mas temos dois verbos na nossa frase, o segundo verbo, ele vai ser feito, né, de forma com o to, sem conjugação. Então, e o like, por exemplo, ele não vai o to porque ele vai estar na forma infinitiva. Então, essa frase é uma frase no present simple, de forma afirmativa, que possuem dois verbos.
Quando tivermos dois verbos, a nossa estrutura vai ser sujeito mais verbo no infinitivo mais verbo sem conjugação. Então, por exemplo, I like to drink coffee in the morning. Eu gosto de beber café de manhã. Então, o to, ele vai acompanhar o outro verbo, porque ele não vai estar conjugando no sujeito. Aqui eu ainda deixei alguns comentários, né? O verbo to travel, tudo mais. O uso do to entre dois verbos é utilizado quando o segundo verbo está no infinitivo. Forma a base do verbo precedida por to. Exemplo: I want to learn English. Eu quero aprender inglês. O to, além de expressar o verbo no infinitivo, pode expressar propósito ou pode ser utilizado após adjetivos. No caso de propósito, um exemplo: I study to improve my English. Eu estudo para melhorar o meu inglês. Nesse caso aqui, o to, ele está sendo uma missão de propósito, para fazer alguma coisa. Ou ele é utilizado após adjetivos. Então, exemplo: She is happy to help. Ela está feliz em ajudar. Então, nesse caso aqui, ele é apenas uma ligação entre o verbo estar, né? Estar e ela aqui o feliz é o adjetivo, que é o happy, to help, em ajudar, no infinitivo, sem uma conjugação em um sujeito. Então, isso é bem importante também. Nos nossos exercícios, eu sempre deixo esse tipo de aviso para caso não tenhamos tido aula ainda. Mas, por exemplo, artigos, a gente vai ter aula. Os pronomes possessivos, a gente vai ter aula. Então, fique tranquilo. Eu só trouxe essa questão do uso do to entre dois verbos porque ela faz parte da forma afirmativa do simple present. Essa frase aqui, I want to learn English, ela está no present simple continuous. Mas, present simple tense, desculpa. Mas, ela tem dois verbos, onde um está conjugando e o outro está no infinitivo. Vai ser bem mais fácil fazendo o exercício. Toda aula que a gente está postando tem exercício, inclusive a aula de hoje já tem exercício, né? Que é o exercício Present Simple Tense, aula 6. Espero que vocês gostem dessa lista de material. Na próxima aula, iremos estudar sobre a forma negativa. Até mais! Bye, bye! See you later!